Paz e bem, meu irmão, minha irmã. Hoje é quinta-feira, dia 2 de setembro. Setembro é o mês da Bíblia. Por isso, quero deixar para você, para ecoar no seu dia de hoje, a frase, mensagem do Salmo 97. O Senhor fez conhecer seu poder salvador perante as nações. E lembra você que hoje, quinta-feira, é dia de adoração na nossa comunidade paroquial o dia inteiro. E teremos às 19 horas a Missa da Misericórdia aqui na nossa comunidade paroquial. O evangelho que nós vamos refletir é de São Lucas, capítulo 5, os versículos do 1 ao 11, que diz: Naquele tempo, Jesus estava na margem do lago de Genezaré, e a multidão apertava-se ao seu redor para ouvir a palavra de Deus. Jesus viu duas barcas paradas na margem do lago. Os pescadores haviam desembarcado e lavavam as redes. Subindo numa das barcas, que era de Simão, pediu que se afastasse um pouco da margem. Depois sentou-se da barca e ensinava as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: Avança para as águas mais profundas e lançai vossas redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos, mas em atenção à tua palavra vou lançar as redes. Assim fizeram, e apanharam tamanha quantidade de peixes que as redes se rompiam. Então fizeram sinal aos companheiros da outra barca para que viessem ajudá-los. Eles vieram e encheram as duas barcas a ponto de quase afundarem. Ao ver aquilo, Simão Pedro atirou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-te de mim, porque sou um pecador. É que o espanto se apoderara de Simão e de todos os seus companheiros, por causa da pesca que acabavam de fazer. Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão, também ficaram espantados. Jesus, porém, disse a Simão: Não tenhas medo, de hoje em diante tu serás pescador de homens. Então levaram as barcas para as margens, deixaram tudo e seguiram Jesus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, há uma diferença entre a narração da vocação dos discípulos em Marcos e em Lucas. A vocação dos discípulos em Marcos, logo no início do Evangelho, é o princípio da vida cristã. Em Lucas, depois do discurso inaugural e da manifestação do poder da palavra, o chamamento dos discípulos mostra os seus efeitos eclesiais. De fato, no terceiro evangelho, os discípulos já estão na barca de onde Jesus fala. Encontram-se distantes da costa, trabalhando duro. Depois de uma noite de trabalho inútil, em obediência à palavra de Jesus, recolhem uma quantia inusitada de peixes. A comunidade precisa confrontar-se com a palavra de Jesus e obedecê-lo para obter os frutos da bênção prometida. É assim que o discípulo, como Maria, concebe. O pecador reconhecido não é lugar da falência, mas do chamado do Senhor. Neste sentido, o evangelho de hoje é como uma reflexão sobre o chamado já feito para aprofundar o seu significado. Percebem-se diferenciações de papéis dentro da igreja e uma incipiente organização. De duas barcas, escolhe-se uma, a de Pedro, que a conduz ao lago. Recebe a ordem de Jesus, reúne os companheiros para puxar as redes e, finalmente, é encarregado da missão na qual outros companheiros são também associados. Jesus não está mais só, mas rodeado de pessoas chamadas e encarregadas de prosseguir a missão. Visualiza-se assim na pequena comunidade dos discípulos a futura comunidade pós-pascal querida por Jesus. Essa comunidade é um povo que escuta e segue Jesus. O convite perfeito do Pai é ouvido e, assim, a bênção prometida por Deus desce à terra. Os capítulos 5 e 6 apresentam o caminho de Israel na escuta da palavra, enquanto os capítulos 7 e 8 mostram os caminhos dos pagãos. Faz-se uma reflexão espiritual sobre o chamado que é dirigido a todos. Depois do chamamento dos discípulos, o evangelho de hoje, vem a revelação de Deus como misericórdia mediante palavras,
acessíveis aos judeus que já conhecem a revelação através da palavra. E vem a mesma revelação mediante ações que realizam essa misericórdia, mostrando desse modo a face de Deus para os pagãos, os pequenos, os pecadores. A finalidade do texto é levar o leitor e a leitora à obediência da palavra de misericórdia, já pronunciada, já ouvida, e que produz fruto de salvação para todos. Como já acenamos de passagem há poucos, esse trecho lembra a Anunciação. O chamado de Maria é o mesmo do discípulo. A sua virgindade corresponde à nossa esterilidade, ou seja, o nosso pecado reconhecido. Se Maria concebeu em obediência à palavra, nós também concebemos em obediência à palavra. Se o Espírito fez gerar nela o corpo de Jesus, ele faz gerar em nós o Cristo total, cabeça e membros, como dizia Agostinho. A medida plena do Filho coincide com as dimensões da humanidade perdida em seu pecado e acolhida na comunidade de Jesus, aberta a judeus e pagãos. Que nós nos sintamos abertos à graça de Deus e nos deixemos guiar por Ele. Lembrando a você que é da nossa comunidade paroquial, que hoje, às 19 horas, temos a Missa da Misericórdia. E nesse mês da Bíblia, convido a você, reserve um tempo para escutar a palavra de Deus, ler, refletir, deixar a palavra de Deus ecoar na sua vida, para que você seja a palavra viva do Deus vivo na vida dos seus irmãos e irmãs. Que Deus abençoe, na graça do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.